Alô galera que gosta e que acompanha o futebol goiano, um forte abraço a todos vocês, em especial aos vilanovenses e também aos torcedores do craque de Catalão. Sejam bem-vindos ao Futebol 62 e eu vou fazer a partir de agora uma análise desse empate entre Vila Nova e Craque pela nona rodada do Campeonato Goiano, 1-1 no estádio Anésio Brasileiro Alvarenga. Eu, eu penso que a temperatura, né, um calor muito forte em Goiânia na tarde deste sábado, ela colaborou, ela não foi a única causa, vamos dizer, mas ela colaborou para que a gente não tivesse um bom jogo. Foi um jogo moroso, um jogo lento em grande parte dele, especialmente ali no primeiro tempo e até por volta de 15 minutos do segundo tempo. E aquela dinâmica, né, de um jogo pegado, de um contra-ataque bem feito, de um jogo veloz, não tivemos. Né? Foi um jogo mais lento, mais cadenciado. E a gente que acompanha o jogo, especialmente aqui na região centro-oeste há muitos anos, a gente sabe que muitos jogos têm o ritmo determinado pelo clima. E hoje para mim foi um desses jogos. O clima determinou o ritmo e, e o jogo acabou não sendo bom, pelo menos em grande parte dele acabou não sendo bom. No primeiro tempo eu vi o Vila Nova superior à equipe do Craque, foi o único time que chegou ao ataque, o Craque não chegou. O Vila acabou usando muito o jogo aéreo, né, desperdiçou algumas oportunidades interessantes, uma com o Wagner, uma outra, um outro cabeceio logo no início do jogo também. Então o Vila, o Jean Silva também cabeceou uma bola por cima. Então o Vila usava muito esse recurso da bola cruzada para levar perigo ao craque e conseguir em alguns momentos. Teve o pênalti, para mim um pênalti bem assinalado. O Rubens, que é um especialista, né, ele tem muita qualidade na cobrança de pênalti, bateu e marcou o segundo gol dele de pênalti neste campeonato goiano. O Vila foi para o intervalo com a superioridade, voltou. Eu até vi um jogo que seguiu mais ou menos parecido com o primeiro tempo, com o Vila um pouco mais presente no ataque, até ali por volta dos 15, 18 minutos mais ou menos do segundo tempo, e depois o Vila optou por defender o resultado. Estratégia, né, é uma escolha que você faz antes do que vai acontecer. O Vila apostou em uma estratégia não tão ferrenha como no jogo contra o Atlético, mas parecida, né, de voltar, defender o resultado e tentar explorar os contra-ataques. O Vila não conseguiu explorar esses contra-ataques, não conseguiu encaixar esses contra-ataques e não conseguiu marcar o craque com a mesma eficiência que marcou o Atlético. O Atlético praticamente não teve chance no segundo tempo, ficou apenas cruzando bolas na área da equipe colorada. Já o craque, antes de marcar o gol, o craque tinha criado duas boas oportunidades. E aí, uma com o Cairon, né, e outra com o Cho. O Cho que tira o Donato da jogada e bate. Na outra, o Cairon também acabou finalizando. E em ambas, o George me fez defesas seguras. Mas não, teve uma falta, né? A falta não vou dizer porque essa não é uma jogada criada, né? Um lance direto. Mas o craque conseguiu criar contra o Vila Nova plantado, né? O Vila plantou para defender o resultado, mas antes do gol o craque havia criado. Lógico que o torcedor, muitas das vezes, neste caso, e isso é quase uma preferência nacional, ele prefere que a sua equipe, mesmo quando esteja ganhando, ela continua jogando para cima do adversário, continua tendo posse de bola, mas isso é muito raro de acontecer, né? A não ser quando há uma discrepância técnica muito grande, uma diferença de qualidade muito grande das equipes, normalmente isso não acontece. E eu não vejo esse time do Vila pronto, vamos dizer assim, para controlar o jogo no campo de ataque, porque não é uma característica dessa equipe. Para o Vila fazer isso, controlar o jogo no campo de ataque, controlar o jogo com posse de bola no campo do adversário, você precisa aperfeiçoar. Né? Não é uma missão fácil, porque o adversário solta o time para cima do seu time. Então, se você
entra demais para dentro do adversário também, você começa a ter o risco de ficar tomando contra-ataque. E treinador nenhum suporta perder jogo tomando contra-ataque, ganhando o jogo. Isso aí é diretoria, comissão, imprensa, todo mundo pega no pé quando você está vencendo o jogo e começa a tomar contra-ataque. Então tem que ser uma coisa muito bem treinada. E eu acho que, assim como foi arriscado o Vila voltar para defender o resultado, mas a experiência recente do Vila era uma experiência boa. Não só a recente, no ano passado também na Série B, o Vila defendeu vários resultados com êxito, né, com um bom desempenho defensivo. Hoje não aconteceu. Então, o técnico Igor, para mim, ele buscou uma estratégia que ele está acostumado a buscar, que o time está acostumado a, a agir dessa forma, só que hoje não deu certo. O futebol tem disso também, tem dia que não dá certo. O Vila não fez uma boa partida, achei uma partida razoável, não foi uma partida fraca, uma partida razoável. E nessa partida razoável, o Vila não conseguiu manter o mesmo desempenho defensivo que teve no jogo do outro final de semana. E aí isso acabou custando o resultado já no finalzinho do jogo, né? A bola ainda do Hugo ali ainda pega na trave, o George ele não conseguiu, né, controlar a bola saiu dele, ele deu um tapa, se ele não dá o tapa eu acho que ele conseguia pegar a bola, ele acabou dando um tapa na bola, depois que ele fez a defesa, quando a bola escapou dele, ele deu um tapa na bola e isso acabou complicando toda a jogada, porque a bola caprichosamente bateu na trave e voltou, né, para dentro do campo. E aí ficou fácil para o Hugo chegar e empatar o jogo. O Hugo que já havia feito gol na ida também, né? Jogador que deu sorte aí nesses dois jogos contra o Vila, foi competente, né, nesses dois jogos contra a equipe do Vila. Mas estrategicamente foi isso que eu vi. Eu achei que o Vila apostou numa estratégia que ele conhece. Mas tem dia que mesmo as estratégias que você conhece acaba não dando certo. E o craque foi premiado pela sua valentia, pela sua coragem. E o resultado fez uma diferença muito grande para o craque, né? Porque se o craque perde o jogo, o craque ia para o jogo lá em Catalão fora do G4. Ele agora vai com a mesma pontuação de Iporá e Aparecidense, porém ele vai na frente dos dois. O que é que isso significa? Se o craque empatar com o Atlético, ele estará classificado. Ele não precisa mais ganhar do Atlético, como muito provavelmente precisaria caso fosse derrotado pelo Vila. Então o craque sabe que se ele empatar o jogo com o Atlético, ele pode até perder a terceira colocação, caso haja um vencedor lá no jogo de Iporá. Mas ele estará no G4. Então lá em Iporá vai disputar uma vaga. A não ser que o craque seja derrotado e aí haja um empate lá. Se isso acontecer, aí o craque estará fora do G4. Mas o craque ganhou, né, com esse empate diante do Vila, ele ganhou a opção de jogar pelo empate contra o Atlético. E para o Vila na tabela de classificação, o Vila ficou numa situação complicada para brigar pela primeira posição, pois precisa vencer, o Goiás precisa perder, e aí tem que tirar diferença, né? Vou até olhar aqui como é que está o saldo, né? O Vila está aí num saldo de 8, o Goiás num saldo de 10. Então o Vila teria que ganhar o jogo, o Goiás perder e o Vila ainda tirar 2 gols de saldo. Então acho que a primeira colocação ficou muito complicada. O Vila agora está numa briga direta aí com o Anápolis, com o Atlético, pela segunda colocação, na classificação geral, vamos dizer assim, e também na briga pela liderança. Mas o Vila é bem favorito para consumir essa situação, né, para consumar essa situação, porque o Vila enfrenta o rebaixado Goiatuba, o primeiro rebaixado do Campeonato Goiano de 2022. Jogadores, George, uma partida razoável, achei que ele errou no gol, sabe? Não foi aquela falha, aquele peru, aquela coisa assim, mas para mim ele errou no gol. Ele, no momento em que ele dá o tapa na bola, ele acabou colocando a bola no jogo de novo e tomou o gol. Pedro Bambu, o jogo 400 do Pedro Bambu, né, o jogo 400 dele profissional aqui em Goiás. Eu achei que o Pedro Bambu teve uma partida bem discreta, né? Não comprometeu, mas não teve aquela força que às vezes ele dá ao ataque, especialmente pelo lado direito. A dupla de zaga do Vila, um desempenho razoável apenas. No segundo tempo, o Anápolis conseguiu encontrar espaço entre os dois zagueiros do Vila. Foi lá que saiu o gol, foi lá que saiu a jogada do Tchô, que ele finalizou de primeira e o goleiro George me pegou. Então, para mim, um desempenho razoável. Formiga jogou pouco tempo. Bruno Colasso
Foi discreto, também não comprometeu, mas ofensivamente colabora muito pouco. Os dois volantes, Arthur e Pablo, achei discretos hoje, um jogo de regular para fraco dos dois em relação ao potencial que os dois têm. O Wagner, no primeiro tempo, especialmente na metade final do primeiro tempo, ele conseguiu dar alguma dinâmica, mas ainda não teve aquele diferencial técnico. O Wagner ele pode não correr como os outros, mas ele precisa, com a bola nos pés, ele precisa fazer a diferença. E o Wagner até agora, nessa passagem pelo Vila, ele foi comum com a bola nos pés. Pelo menos na maior parte do tempo. Então ele precisa conseguir criar essa situação diferenciada, pois é para isso que ele está lá vestindo a camisa 10 do Vila. No ataque, o Mateuzinho não esteve num dos seus melhores dias, não foi mal, mas não foi aquele Mateuzinho de outras jornadas. O Rubens só teve a chance do pênalti, ele é muito voluntarioso, muito dedicado, e no pênalti ele bateu com muita eficiência. O Jean Silva correu bastante, mas não criou nada, né? Demonstrou dificuldades hoje no passe final. Pelo menos 2 vezes ele teve a oportunidade de fazer o passe, de fazer a assistência ali no segundo tempo e não conseguiu executar os lances com qualidade. Os que entraram, somente o Bruno Colasso que merece algum tipo de, de citação. Né? E um outro ponto que eu queria citar é que o Vitor me parece que vai se consolidando com a ideia do Igor usar o Vitor centralizado, né? Como reserva do Wagner. Já é a segunda vez que ele no outro jogo foi durante o jogo contra a Aparecidense. Agora, quando ele entrou, que o Vitor joga centralizado. O Igor mantém o Mateuzinho pela ponta e segura o Vitor Andrade centralizado. No craque, né? Gostei muito do Cairon, acho que é um jogador que, igual a Aparecidense, que vai jogar a Série C, estes times goianos que estão classificados para a Série D, Iporá, Anápolis, Grêmio Anápolis, poderiam ficar de olho nesse atacante, sabe? Bom atacante, o centroavante da equipe do craque. O Janderson, um jogador até habilidoso, mas é muito fominha, difícil fazer um passe. Maurício, bom jogador, camisa 10 da equipe do craque. Gabriel Pérez outra vez comprometeu, né? Já havia falhado no primeiro jogo contra o Vila, falhou no jogo contra o Atlético e agora falhou novamente no jogo contra a equipe do Vila Nova. Ainda quase fez um gol contra, né? Então é um zagueiro que causa terror à torcida catalana. Então, essas foram as minhas principais impressões desse empate entre Vila Nova e Craque pela 9ª rodada do Campeonato Goiano. Mas você, torcedor colorado ou torcedor catalano, fique à vontade para fazer o seu comentário, para expor a sua ideia sobre esse empate lá no Anésio Brasileiro Alvarenga. Do que você gostou, do que você não gostou, concorda comigo, discorda, fique à vontade. Um grande abraço a todos vocês, um excelente domingo, muito obrigado pela audiência de sempre, obrigado a cada um que colaborou para chegar à marca, né? Hoje o canal chegou à marca de 3.000 inscritos e sem dúvida uma marca muito importante para nós, muito importante para mim, pois demonstra um crescimento do trabalho, uma valorização do trabalho por parte do torcedor goiano. Muito obrigado mesmo. Grande abraço a todos vocês e até a próxima.